Você que está conosco hoje pela primeira vez ou não tem acompanhado esta série, nós aqui temos o costume de pregar expositivamente em textos, em livros da Bíblia, sequencialmente. E então nós estamos estudando o livro de Eclesiastes desde o mês passado. E nós estamos chegando hoje no capítulo 9. Na semana passada nós estudamos o capítulo 7. O capítulo 8 foi o único que nós pulamos e não vimos nenhum versículo, mas pedi para que os irmãos lessem em suas casas e vissem a aplicação deste capítulo quanto à autoridade do rei, quanto à obediência às autoridades políticas do país, principalmente na semana da eleição. E eu acredito que os irmãos então leram em suas casas e foram amplamente edificados por este capítulo 8. Hoje nós leremos o capítulo 9, os versículos de 1 a 12. E a nossa temática, a temática da série é Nada Faz Sentido, e a nossa temática de hoje é Vivendo à Sombra da Morte. Vivendo à Sombra da Morte. Nós vamos ler, e à medida que formos lendo, os irmãos já vão entender por que este tema, qual é o motivo deste tema, que depois será explanado, explicado em nome de Jesus. Então o texto diz o seguinte: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque é esta a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obras, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos ligeiros o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, ilumine as nossas mentes no entendimento desta palavra. Uma palavra dura, uma palavra, ó Deus, que nos traz grande reflexão, mas uma palavra também que nos dá grande consolo. Então que sejamos consolados nesta noite pela verdade do Teu Evangelho, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero começar com duas frases, duas expressões latinas. Essas duas expressões, memento mori e memento vivere, significam
aponta para a realidade da vida, para a realidade da finitude do homem. E essa primeira frase então significa: se lembre que você é mortal. E essa citação surgiu aí do lema estoico. O estoicismo, alguns irmãos não conhecem, eu sei, foi uma filosofia ali na época de Jesus, estava muito em voga, como também os epicuristas, que vamos citar daqui a pouquinho. Foi uma filosofia que falava sobre o sofrimento, que falava sobre essa necessidade de você saber que você é finito e via esta vida como um sofrimento que deve ser negado e suportado. Algo muito comum hoje no budismo. Então, os estoicos tinham este lema: se lembre que você é mortal, memento mori. E esse lema passou não apenas para os estoicos, mas os generais de guerra romanos, quando eles ganhavam uma guerra, eles pagavam um escravo, eles tinham um escravo que ficava do lado deles enquanto eles estavam na passeata. Imagina uma passeata de vitória, os louros de vitória, tudo aquilo muito bonito, tudo aquilo, os aplausos, aquela caminhada, aquela romaria de vitória dos generais. E sempre tinha um escravo, um servo ao lado que ficava falando o tempo todo: memento mori, memento mori. Por quê? Para que o general não se vanglorie e pense que ele é imortal. Então o tempo todo, se lembre que você é mortal. A outra frase é o contrário disso, é o oposto disso: lembre-se de viver, memento vivere. Então lembre-se de viver. Mesmo que você seja mortal, mesmo que a morte seja uma realidade, lembre-se de viver. Eu me lembro de outra expressão, que é esta, muito conhecida e popularizada por um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Se você nunca assistiu esse filme, eu recomendo você assistir, é um filme excelente. Uma expressão que foi popularizada por este filme, que é carpe diem, que significa aproveite a vida. E este lema, então, é o lema dos epicuristas. Ao contrário dos estoicos, os epicuristas diziam que a vida se resume ao prazer, ao hedonismo, à busca pela felicidade. Enquanto os estoicos acreditavam que você tem que suportar o sofrimento, a vida é sofrimento mesmo, e você tem que negar o sofrimento e se evoluir assim. O outro lado, os epicuristas dizem: você tem que aproveitar a vida. A verdade é que o Evangelho diz que está correto nenhum nem outro. E o Evangelho tem uma dose dessas filosofias, né? Ao contrário, ele é superior a essas filosofias. Então, o carpe diem, aproveite a vida, esse lema epicurista, ele nos revela que mesmo que nós tenhamos à nossa frente a morte, nós podemos viver e nós podemos aproveitar. Existe a citação de um poema do Henry David Thoreau, que diz: fui para os bosques. Aqui eu estou citando, esse poema vem do filme. Eu estou citando um poema que aparece no filme, mas esse poema logicamente transcende o próprio filme. Fui para os bosques viver de livre vontade, para sugar todo o tutano da vida. Imagine isso, né? Sugar o tutano da vida, para aniquilar tudo que não era vida, e para quando morrer, olha esse finalzinho, e para quando morrer, não descobrir que não vivi. Para quando morrer, não descobrir que não vivi. Aqui nós estamos falando do conhecimento humano, secular. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra do Senhor fala sobre essas coisas? Nós estamos exatamente num texto que nos ensina que nós vamos morrer, mas nos ensina a aproveitar a vida. Esse texto é extraordinário porque ele traz esse contraste. Esse texto ele finaliza dizendo sobre a morte, mas no meio dele tem essa expressão da vida. Daqui a pouquinho nós vamos ver essa divisão do texto. Mas antes, vamos entender um pouco do livro de Eclesiastes, ou relembrar o que nós estamos aprendendo aqui em Eclesiastes. Salomão, o pregador, ele está refletindo sobre a vida, numa perspectiva terrena. Então, ele está olhando a vida debaixo do sol. E aqui existe uma chave interpretativa deste livro, que é esta expressão, debaixo do sol. Muitas pessoas leem este livro e não entendem. Muitos leem e ficam com depressão depois que leram esse livro, por não compreenderem esse significado de que Salomão está vendo a vida numa perspectiva terrena, humana, debaixo do sol.
e debaixo do sol parece que nada faz sentido mesmo. E é isto que ele fala: tudo é vapor, tudo é vaidade, nada faz sentido. Em sua reflexão, então ele percebe que as coisas não fazem sentido, são como vapor, pura vaidade. Além disso, ele sempre conclui olhando numa perspectiva debaixo do sol, mas de vez em quando ele coloca aquilo que está acima do sol, que é Deus. E aí ele sempre conclui apresentando a importância de viver e desfrutar daquilo que Deus dá, e também de temer a Deus. O temor a Deus aparece em momentos muito importantes desse livro de Eclesiastes, e vai aparecer lá no final, quando ele vai dizer: a suma é, tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele sempre vai retornar ao temor do Senhor, como também ele sempre vai falar sobre o viver e desfrutar daquilo que Deus dá. E nesse texto que nós lemos hoje, ele fala sobre isso mais uma vez. E ele ainda vai falar até o final mais uma vez. Por 7 vezes ele fala sobre o viver e desfrutar aquilo que Deus dá. No capítulo 7, no sermão da semana passada, que você pode conferir no nosso YouTube, nós vimos que é bom para o homem. A pergunta foi: o que é bom para o homem? Nós vimos que é bom para o homem saber da sua finitude, e que os seus dias passam. Então é bom para o homem saber da sua finitude, que ele é mortal. E ele vai explorar isso aqui também no capítulo 9. E isso traz sabedoria ao homem. Inclusive, eu expliquei aos irmãos o significado daquele versículo do capítulo 90, ou melhor, do Salmo de número 90, o versículo 12, que é muito citado em aniversários: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E esse versículo nada mais significa de que nós precisamos compreender o quão curtos são os nossos dias, o quão poucos são os nossos dias, para que alcancemos sabedoria. Se você ler o Salmo todo, o Salmo 90, você vai ver que ali está confrontando a eternidade de Deus com a temporalidade, com o tempo curto do homem. Palavras difíceis a gente corta assim, viu? Com o tempo curto do homem, com a transitoriedade do homem. Isso está lá no Salmo 90. Ok. Hoje é diferente, nós vamos ver primeiramente aqui a ênfase e a estrutura do texto, antes de adentrarmos aos pontos. Porque é muito importante nós entendermos essa estrutura, porque é uma estrutura muito especial. Especialmente aqui no capítulo 9, Salomão coloca uma estrutura de paralelismo, algo que nós chamamos de moldura, estrutura de moldura, ou na linguagem popular, estrutura de sanduíche. Lá no versículo 12 diz: pois o homem não sabe a sua hora. Então nós vemos que esta é a ênfase e este é o tema do texto. E o que significa essa estrutura de moldura ou de sanduíche? Uma coisa está na moldura. O texto inicia falando sobre morte. O fim de todos é a morte, versículos 1 a 6. E o texto finaliza falando sobre morte. A qualquer momento a morte pode vir, versículos 11 a 12. Então observem, nas pontas dessa moldura, o que nós temos? Morte. Morte, o fim de todos é a morte. E na outra ponta, a gente não sabe o tempo, o homem não sabe a sua hora, pode vir a qualquer momento, a tragédia pode vir a qualquer momento, morte novamente. E o que nós temos no meio? Se você entender a figura do sanduíche, o que tem no meio? O mais importante, não é? Tem gente que diz que o pão é mais importante. Danilo, que come uns 5, 6 pães de uma vez, vai achar que o pão é mais importante. Mas, o que é mais importante? O recheio, o que está no meio. E o que está no meio? Viva a vida, com alegria e dedicação. Então, por isso que o tema desta noite é vivendo à sombra da morte. A ênfase não está na morte. A sombra da morte é a nossa realidade. Mas nós precisamos viver. A exortação de hoje é viva a vida. Tem morte antes, tem morte depois, mas viva a vida. E aí a pergunta que nós vamos fazer é esta: como viver à sombra da morte? Hoje eu quero trazer 7 coisas aqui. Nós vamos lendo o texto e eu vou pontuando essas 7 coisas rapidamente, e depois nós vamos concluir mais uma vez com o Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeiro, como viver então à sombra da morte?
Eu já vou trazer dessa forma aplicativa, imperativa, porque esse texto é muito prático. Então aqui já é a aplicação para você. Aqui já é aquilo que você deve fazer no seu dia a dia. E primeiro você precisa viva entendendo que você está na mão de Deus, ou nas mãos de Deus. Olha aqui que diz o versículo 1. Deveras, me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto. O que são todas essas coisas? No capítulo 8, Salomão ele encerra falando sobre as injustiças da vida, sobre o justo e sobre o perverso. E falando sobre as injustiças, então ele entendeu uma coisa, ele se aplicou para entender isto. E o que ele entendeu? Que os justos, observe que ele primeiro dá a ênfase aqui aos justos e aos sábios. Os justos e os sábios e os seus feitos, as suas obras, estão nas mãos de Deus. É muito marcante isso num texto, porque Salomão ele está iniciando aqui com a expressão Deus. Ele está iniciando colocando Deus em jogo. Nós vimos que a sua reflexão é uma reflexão debaixo do sol. E nem sempre ele coloca Deus aqui no primeiro momento. Ele vai deixar para colocar no final, mas não agora. Agora ele coloca Deus nesse primeiro momento. Aonde nós vimos isso também acontecendo? Nós vimos isso acontecendo lá no capítulo 5, quando ele estava falando sobre a adoração ao Senhor. Então aqui ele diz, olha, os justos, os sábios, todos estão nas mãos de Deus. Mas ele vai continuar, ele vai falar, e se é amor ou ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Quando nessa segunda expressão, nessa segunda oração, ele fala que não o sabe o homem, ele já sobe para todos. Ele não está falando mais dos justos e dos sábios, mas toda a humanidade, todos os homens, homem e mulher, todos não sabem o que está adiante, tudo lhe está oculto no futuro. Nós não sabemos o nosso futuro, por isso nós precisamos viver a vida entendendo que é Deus que está no controle, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que nos espera, se é amor ou se é ódio. O que é isso, pastor? Se é coisa boa ou se é aflição, se é injustiça. Lembre-se, Salomão estava falando anteriormente sobre as injustiças da vida. Nós não sabemos se é perseguição ou se é prosperidade. Quem que sabe? Somente Deus. Meus irmãos, imagine a relevância disso daqui para alguém que está internado, entubado por causa da Covid há 10 dias. A sua vida está na mão de Deus. Nós não sabemos o futuro. Nós cremos no poder de Deus, cremos na sua bondade, cremos que Ele fará a sua vontade, cremos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos confiar e descansar que a nossa vida está na mão de Deus. E às vezes não virá aquilo que nós queremos, às vezes a vontade de Deus é outra. Nós ensinamos isso para as crianças de uma maneira tão simples, mas nós adultos temos tanta dificuldade de compreender. Vocês já perceberam isso? Nós ensinamos para as crianças o quê? Que Deus responde de 3 formas. Quais são? Sim, não, espere um pouco. Isso já entrou no seu coração? Deus pode responder não à sua oração. Está na mão de Deus, ou está nas mãos do nosso Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então viva a vida compreendendo, entendendo que você está na mão de Deus. Mas viva também com a compreensão que todos irão morrer um dia. Essa conclusão dos versículos 2 e 3. O texto continua dizendo, tudo sucede igualmente a todos. Aqui ele não está falando mais apenas dos sábios. Aqui ele vai fazer um contraponto entre o justo e o perverso, o puro e o impuro. É sempre 2 classes de pessoas. Sempre há 2 classes de pessoas. Desde a queda sempre há 2 classes de pessoas. Aqueles que são descendentes do Senhor, aqueles que são da família da aliança, aqueles que são do povo do pacto e a descendência da serpente. A descendência do inimigo, os adoradores da besta, aqueles que não se renderão ao Senhor. A Bíblia sempre nos mostra essas 2 classes de pessoas. E aqui igualmente, ele está dizendo, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao perverso, ao bom,
ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Sacrificar aqui é aquele que adora. Nós precisamos lembrar que no Antigo Testamento a adoração era feita por meio de sacrifícios de animais no templo. Então o que sacrifica é aquele que vai até o templo para adorar a Deus e dar o seu novilho e dar o seu cordeiro para o sacrifício, pedindo perdão dos seus pecados. Ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucedem o mesmo. E aí ele continua dizendo: também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Então o que é esse mesmo que acontece a todos? Sim, as calamidades, sim, as injustiças, sim, os sofrimentos da vida, todos vão sofrer. O fato de nós estarmos vivos faz com que os sofrimentos venham sobre nós. Mas a conclusão é esta: todos irão morrer, todos morrerão um dia. Essa é a realidade. E o homem é o único animal na filosofia secular. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Não é verdade? A gente tem real entendimento de que um dia a morte vai chegar para todos nós. Então todos morrerão. Tudo sucede o mesmo. Seja justo, seja perverso, seja puro ou impuro, todos irão morrer. E por quê? É interessante porque esse texto aqui, ele nos responde o motivo da morte existir. Ele nos responde o porquê que todos irão morrer. Está de uma maneira muito sutil aqui no versículo 3, mas de uma forma muito clara. Ele diz que todos sucede o mesmo, que a morte. Por quê? O coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Por causa da maldade do coração do homem. Por causa do pecado. E aqui é interessante porque anteriormente ele falou sobre o puro, ele falou sobre o justo, ele falou sobre o bom. E o bom ele ainda contrapôs com um pecador. Mas tanto o puro, tanto o justo como o bom, ainda assim é pecador. Ainda assim pecam. Porque, queridos irmãos, todos nós pecamos. E por mais que nós seguimos a lei, por mais que nós obedecemos a palavra de Deus, ainda assim somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. E por causa da maldade do coração do homem, Jesus disse que é do coração do homem que vem todos os maus desígnios. A morte existe. A morte é castigo de Deus. Quando Adão, antes de pecar, recebeu a ordem de Deus, Deus disse: olha, o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. Então Adão comeu, e Adão era o nosso representante, o nosso pai, e ao comer da árvore, a morte passou a todos os homens. E todos nós pecamos, por isso todos nós morremos. Então o pecado traz consigo como salário a morte. E a morte é castigo do pecado. Então todos irão morrer por causa do quê? Por causa do pecado. Uau! Então viva a vida com a compreensão que todos irão morrer. Mas viva a vida sabendo que há esperança para os que estão vivos. Olha o que diz aí o versículo 4 e 6. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O texto do versículo 4 inicia com uma palavra de esperança, de consolo. No meio dessa morte, no meio desse fim, no meio dessa situação trágica de todos os homens, sejam justos ou sejam impuros, há esperança. Agora, a esperança para quem? Para os vivos. E Salomão usa um provérbio aqui, um ditado popular daquela época, que é: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Por que ele usa essa expressão? Cão naquela época não era igual aos nossos cães de hoje, que
são amados, paparicados, bem cuidados, são até da família, né? Então cão hoje é uma coisa muito especial. Naquela época não. O cão era rejeitado, era um animal de rua, era um animal que estava na sarjeta, era um animal feio e fedido, magricelo. E o leão não, o leão é o rei da selva. O leão sempre é uma figura de poder, de glória. Por isso que Jesus Cristo é chamado do leão da tribo de Judá. Por causa do seu reino, da sua glória, da sua autoridade. Então o texto está dizendo, mais vale o que é desprezado vivo, do que o rei, daquele que é exaltado, daquele que é soberano, daquele que é bonito, mas está morto. Porque a esperança que tem é para os vivos. Esperança diante de quê? Da maldade do coração, diante da realidade da morte. Há esperança. Mas por que há esperança? Salomão responde com duas coisas aqui. Primeiro, porque os vivos sabem que hão de morrer. Os mortos não sabem, porque já morreram. Não sabem de coisa alguma. E também porque os vivos podem desfrutar de sentimentos, amor, ódio e inveja, o que por os mortos já se passou. Porque para sempre eles não vão experimentar mais essas coisas que estão debaixo do sol. O que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo que a morte não tem memória, que a morte não tem sentimento algum? Certamente não é isso, meus irmãos. E nós não podemos entender esse texto, como muitos irmãos me perguntam, pastor, na outra vida nós vamos lembrar das coisas dessa vida? Eu falo sim, claro. Se você esquecer de tudo, você não é mais você. Então a Bíblia não fala de um esquecimento, quando você morreu, você esqueceu de tudo e acabou, você é outra pessoa, totalmente. Não, nós vamos ter memória, nós seremos transformados, não vai haver tristeza nem sofrimento, mas vai haver memória. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que, dessa perspectiva humana, morreu e acabou. Não tem mais o que fazer. Os mortos não têm esperança, porque eles não podem fazer mais nada. Então a ideia aqui, tanto de eles não sabem que hão de morrer, e tanto que não há amor, ódio e inveja, é que eles não têm a oportunidade, eles não podem mais reagir à realidade da morte, porque já morreram, acabou o tempo para eles. O ponto é bem simples, meus irmãos, o tempo é agora. Michael Elton, ele diz, a esperança no versículo 4 se aplica pela oportunidade que esta vida atual nos apresenta. Presta atenção, a esperança se aplica pela oportunidade que esta vida atual nos apresenta, a fim de considerarmos a morte como um fato inevitável, como o pregador tem insistido tanto, e a fim de avaliarmos a vida corretamente. Então, os vivos têm esperança, porque eles têm a oportunidade de reavaliar a vida, eles têm a oportunidade de entender que a morte é inevitável, e eles têm a oportunidade de fazer algo, de reagir em relação ao seu fim. Daqui a pouquinho nós vemos como que nós devemos reagir de fato. Mas é essa a questão aqui. Então, meus irmãos, não leia esse texto pensando que não vai haver lembrança, memória nenhuma no futuro, depois da morte. Não é isso que Salomão está defendendo. Não é que não há vida depois da morte que Salomão está defendendo. Não é isto. O que ele está falando é dessa perspectiva humana. Não há esperança àqueles que já morreram. Mas se você está vivo, há esperança. Isso é maravilhoso. Então, pastor, como então desfrutar desta oportunidade daqueles que estão vivos? Aí nós chegamos no meio do texto, na parte mais importante do texto, que são os versículos 7 a 10. Viva com alegria, desfrutando o que Deus te deu. Se há esperança para aqueles que estão vivos, como aproveitar essa esperança? Salomão vai responder agora no versículo 7. E olha que interessante, o versículo 7, ele parece que sai da caixa, ele parece que é o extremo oposto, parece que Salomão é meio bipolar aqui. Ele está falando, cão velho, leão morto, cão vivo, leão morto. Ele está falando sobre morte, o fim de todos, maldade e por aí vai. E de repente, ele muda a página e diz, vai, pois,
come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. E em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, sejam festivas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, terrena, vaidosa, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Olha que interessante, mudando o tom, nesse miolo, nesse centro, nesse clímax, ele vai dizer: viva a vida, desfrute da vida, desfrute com alegria, desfrute daquilo que Deus te deu. No primeiro versículo, versículo 7, ele diz: coma e beba, desfrutando com alegria. Traz a ideia do desfrute à roda da mesa, do desfrute daquilo que você conquista por meio do seu trabalho, a satisfação com aquilo que Deus te dá. Então desfrute à roda da tua mesa. Quantos não têm tempo para isso? Para desfrutar, para comer, para se alegrar com amigos, com a família à roda da mesa, para comer e beber com alegria, porque estão tentando conquistar a vida, conquistar o tempo, estão achando que não vão morrer, e de repente a morte chega e acabou, não viveu, não desfrutou, não comeu com alegria, não comeu aquele churrasco que o Danilo nos convidou aqui agorinha. Cadê o Danilo? Você convidou. Coma, goze com alegria, desfrute da comida e da bebida. E ele continua, ele dizendo: em todo tempo sejam as tuas vestes alvas. A melhor tradução aqui é: sejam as tuas vestes festivas. A ideia aqui é de vestes de alegria, vestes de festa. Claro, Salomão não está dizendo aqui para você viver uma vida hedonista, epicurista, somente em busca do prazer, negando a realidade da vida. Não, ele não está dizendo aqui para você virar um consumista sem controle. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para desfrutar com moderação, sim, da comida. Não é para você ser um glutão, não é para você ser um beberrão, e muito menos um bêbado, embriagado. Não é para você viver apenas nas festas. Não é isso que Salomão está dizendo. Mas ele está dizendo: aproveite a vida, desfrute, vista as vestes de festa, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. É muito legal porque essa figura do óleo traz a ideia também de satisfação e mais, de conforto. Viva assim aquilo que Deus te dá. Desfrute daquilo que o Senhor te dá. Aleluia. E ele continua no versículo 9 também falando: goze a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. A vida é fugaz. O fugaz aqui, que pode ser traduzido por terrena, por efêmera, o fugaz aqui é a expressão para vaidade, vapor. A sua vida é um vapor. A sua vida vai ser dissipada de repente. Você não sabe o dia. A vida passa, então desfrute da vida. Com quem? Com a mulher que amas, com alguém. Desfrute com alguém. Salomão está falando do valor do companheirismo. Claro, nós podemos pensar não apenas a mulher que amas, mas a família, a igreja. Salomão é contra o individualismo, é contra a ideia de que você tem que viver só, que a vida, o que importa é somente a sua vida em busca dos seus sonhos. Ele está dizendo: não faça isso. Desfrute, compartilhe com o outro, compartilhe no casamento, compartilhe com amigos, compartilhe daquilo que Deus te deu. Claro, Salomão não está negando que às vezes é importante você ficar sozinho, desfrutar daquele momento de solitude, desfrutar da calmaria e do silêncio à presença de Deus, da leitura da palavra e da oração. Ele não está dizendo que você não possa ter esses momentos, mas ele está dizendo: o que adianta você conquistar o mundo todo e não desfrutar com ninguém? Ele já disse isso anteriormente, quando ele falou que melhor é serem dois, porque tem melhor paga o seu trabalho. Então compartilhe, desfrute da vida com a mulher que amas, porque a tua vida é um vapor. E observe que ele diz que Deus deu debaixo do sol
esse desfrute. Esta é a porção, a herança, o dom nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes, o trabalho cansativo que você teve debaixo do sol. Nessa porção, Salomão usa várias vezes a expressão Deus, para nos mostrar o quanto é importante essa porção em toda essa passagem. E ele falou anteriormente no versículo 7 também sobre Deus, uma coisa que fica na nossa mente: como assim? Olha só, pois Deus já, finalzinho do versículo 7, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Como assim? Como Deus de antemão, o que é de antemão? Antes das obras, antes de tudo isso, se agrada das tuas obras. Como isso é possível? Só existe uma forma disso aqui ser possível, meus irmãos: através de Cristo Jesus, através daquele que fez as boas obras em nosso lugar, através do nosso substituto, através daquele que fomos unidos a Ele na eternidade. Sim, nós que somos seus, nós que somos os eleitos do Senhor, fomos unidos a Cristo na eternidade. Lá na eternidade Deus nos uniu e nos amou, porque nos uniu a Cristo Jesus. E desde a eternidade somos salvos pelas obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas obras que Ele veio sim no tempo, há 2000 anos atrás, que Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, que Ele morreu recebendo a condenação em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então desfrute, porque Deus se agrada das suas obras, porque Cristo é o seu substituto. Que coisa maravilhosa. Mas nesse centro, nesse miolo aqui, ainda tem o versículo 10, que ele é tão importante que fica apenas um ponto para ele: viva fazendo as coisas com excelência e dedicação. Como se não bastasse ele falar que nós precisamos desfrutar com alegria, ele ainda continua dizendo que nós precisamos viver a vida fazendo as coisas, o nosso trabalho, aquilo que vem à nossa mão, com excelência, com dedicação, com responsabilidade. E este é um versículo que eu leio muito, que gosto demais desse versículo, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mais uma vez um confronto aqui com a morte. Ele está dizendo: olha, esse é o tempo de trabalhar, esse é o tempo de fazer as coisas. Lá no além, lá para onde nós vamos, não vai ter projetos, não vai ser preciso esse esforço, esse trabalho cansativo. Não estou dizendo que lá nós não vamos ter nada para fazer. Vamos ter sim, nós vamos adorar ao Senhor na eternidade. E certamente teremos também o papel de continuar fazendo cultura, mas é diferente. Aqui é o momento, se morreu não tem mais obra, ou obras. Morreu é o momento de descansar. Então aqui e agora é o momento de fazer as coisas que vêm à nossa mão e fazer com excelência, conforme as nossas forças, fazer com dedicação, não sermos medianos e nem medíocres, sermos bons em fazer aquilo que nós fazemos, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, não para os nossos méritos, ou para que nós tenhamos um certo mérito diante de Deus, porque o ponto seguinte nós vamos ver que não funciona assim, mas para a glória de Deus. Então faça conforme as tuas forças, faça com dedicação para a glória de Deus. Viva fazendo as coisas com excelência. Quando você sair daqui, que essa palavra te acompanhe: excelência. Eu estou no meu estudo, vou fazer um trabalho, vou fazer com excelência. Meus irmãos, que isso não seja também um fardo, porque o contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que buscam tanto a excelência, buscam tanto fazer as coisas da melhor forma possível, que se tornam escravas disso, escravas do perfeccionismo. Já ouviram essa palavra? Perfeccionismo? Nós precisamos fazer sim as coisas com excelência, mas sim, somos limitados, e às vezes não dá, e temos que tomar cuidado com o perfeccionismo, para não nos tornarmos escravos disso também.
Mas saia daqui com isso em mente. Faça conforme as tuas forças, tudo. O seu trabalho, seus estudos, as coisas que você tem responsabilidade na igreja, a obra do Senhor, o discipulado, tudo. Faça com dedicação. Amém? Continuando. Sexto ponto. Viva tendo conhecimento que o favor de Deus não vem pelos méritos. Versículo 11. Agora já virando a página novamente, já entendendo de uma outra forma, não estamos mais nesse meio que é o clímax, mas agora na finalização, Salomão diz: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Para mim é muito forte essa expressão, o favor. Porque o favor divino, a graça divina não vem por méritos. O favor não vem para o inteligente. O prêmio não vem para o valente. A vitória não vem para o valente. O prêmio não vem para os ligeiros. Não é dos sábios o pão. Salomão está nos mostrando que não é por méritos. Nós precisamos nos esforçar naquilo que Deus nos deu, mas nós precisamos viver tendo conhecimento que o favor de Deus não vem pelos nossos méritos. Isso também é um motivo de alegria, motivo de gratidão, porque não vem pelos nossos méritos. Porque se o favor de Deus fosse pelos nossos méritos, quem o teria? Seja sincero consigo mesmo, você teria esse favor? Você se considera alguém extremamente, totalmente perfeito a ponto de Deus estar te devendo bênçãos? Ah, meus irmãos, eu não me considero. Eu sou um pecador miserável. E graças a Deus o favor dele não vem pelos meus méritos. Não vem porque eu conquistei, porque jamais eu conseguiria conquistar. Vem pela sua graça e pelo seu amor. E aí, esse texto ele finaliza dizendo, esse versículo 11 finaliza dizendo o seguinte: olha só, tudo depende do tempo e do acaso. O acaso aqui é um termo que pode ser traduzido por ocasião e ocorrência. Aqui não está dizendo que tudo depende de algo ou de uma força da natureza independente, de algo sem propósito que não está no controle de Deus. Não, aqui está dizendo que tudo depende da vontade do Senhor. O que está dizendo é que não depende dos planos dos homens. Então o acaso aqui significa não vem do plano do homem. Se o homem planejar, ainda assim não depende do seu plano, depende de quem? De Deus. Essa é a ideia. E é por isso que agora no último ponto ele diz: viva sempre como se fosse o seu último dia. Olha só o que ele diz: pois o homem não sabe a sua hora. Se tudo depende do tempo, ou da ocorrência, do acaso, da ocasião, o homem não sabe a sua hora. O tempo pode chegar a ele, o tempo pode afligi-lo, o tempo pode levá-lo, ou o acaso, a ocorrência, a ocasião, a catástrofe. O homem não sabe a sua hora. Por isso nós precisamos viver sempre como se fosse o último dia da nossa vida. Como os peixes se apanham com a rede traiçoeira, ou como os passarinhos se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Olhem, meus irmãos, as duas ilustrações. Assim como o peixe é pego pela rede, ou como o passarinho é pego pelo laço, os homens não sabem. A calamidade vem. Nós não sabemos quando a calamidade pode cair de repente. Calamidades como a Covid-19, uma pandemia que se espalha ao mundo todo. Nós não sabemos se nós iremos adoecer dessa doença, se nós iremos adoecer e ter sintomas. Muitos nem têm sintomas, pegam e passam tranquilo. Outros têm sintomas, sendo saudáveis, sendo jovens, morrem por causa dessa Covid. Mas se não for a Covid, há câncer, há as outras doenças. Essa manhã eu estava conversando com uma tia minha, e ela falou de uma jovem que veio no ônibus com ela, uma jovem antes dos seus 30 anos, que tinha lúpus, essa doença autoimune, e ela falava o seguinte: eu não tenho perspectiva de viver além dos 30 anos, eu sei que essa doença é traiçoeira,
e uma hora ou outra ela pode me levar. Eu não tenho perspectiva de viver além dos 30 anos. O câncer, outras doenças, um acidente. Quantos são ceifados por causa de acidentes, por catástrofes naturais? Pensem, aqueles que são levados por causa de uma enchente, por causa do arrebentar de uma represa. Aqui no Brasil nós não temos terremotos, mas no mundo há. Por terremotos, por furacões, ou pelas injustiças sociais, como nós vimos nessa semana, essa ocasião, desse senhor que foi morto. Foi morto por causa dessa injustiça. E quantos são mortos por causa de uma bala perdida? Porque estavam na hora errada, no lugar errado. Olha só essa expressão. Que expressão mais do acaso é esta? Na hora errada, no lugar errado. E de repente, morreu. Não sei se vocês viram um caso lá no Rio de Janeiro, que alguém jogou uma botija de gás da janela e acertou um cara lá embaixo e ele morreu. Olha só, meus irmãos, uma botija de gás. Ou a pobreza também pode vir e nos afligir. Não sabemos, meus amados irmãos. Olha só o que Douglas Wilson diz. Queremos ter alguma medida de controle. Queremos nós mesmos estabelecer as probabilidades. Mas Salomão sabe que os resultados não são previsíveis por nenhum dos que vivem debaixo do sol. Os resultados de todos os nossos esforços estão completamente na mão de Deus. É assim que inicia o texto. Estamos na mão de Deus. A morte chega de repente. Portanto, trabalhe como se essa noite estivesse chegando, porque ela está. Viva a vida como se fosse o último dia. Viva hoje como se fosse o último dia. Em nome de Jesus. Pastor, e agora? Diante de tudo isso, diante da morte iminente, o que fazer? Como viver? Não há consolo para nós? Graças a Deus pelo Evangelho. Como esse texto clama por Evangelho. Vocês conseguem perceber como esse texto que nós acabamos de ler clama pelo Evangelho? Se não tiver Evangelho aqui, não se conclui esse texto. É uma página aberta sem conclusão, sem aplicação genuína e verdadeira aos nossos corações. E olha, meus irmãos, olha que textos maravilhosos eu trouxe aqui para nós meditarmos. Um texto que vem antes, inclusive, de Eclesiastes. O Salmo 23, versículo 4, Salmo de Davi, pai de Salomão. É dito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se vocês se lembram muito bem, este salmo começa como? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sempre tenho falado aos irmãos que essa expressão é melhor entendida dessa forma: o Senhor é o meu pastor e nada sentirei falta. Na adversidade, no sofrimento, na riqueza ou na pobreza, eu não sentirei falta de nada, porque eu tenho o Senhor e Ele me satisfaz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Aleluia! E eu gosto muito desse texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que fala sobre os mortos que morrem no Senhor. Olha só, bem-aventurados, essa expressão é muito felizes, é como se fosse alguém saltitante de alegria. O Danilo enquanto está cantando aqui. Então, bem-aventurado, como Danilo cantando aqui no momento de culto. São quem? Os mortos que morrem, desde agora, morrem no Senhor. Os que morrem no Senhor são felizes. Sim, diz o Espírito Santo, porque eles descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aleluia. E por que eles são felizes? Por causa desse texto maravilhoso. Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte é uma realidade, é o fim de todo homem. Mas por que nós podemos aproveitar a vida? Por que ainda podemos ser felizes? Por que não nos desesperamos? Por que não estamos com o nosso coração cheio de ansiedade, angústia e preocupação diante da morte? Porque nós temos uma certeza muito clara em nosso coração, e isto é fé,
que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, porque Ele recebeu a maldição da morte. Lembrem-se, eu falei anteriormente que por causa do pecado, por causa da maldade do coração do homem, a morte existe. Então Jesus recebeu a morte em toda a sua plenitude, foi condenado, recebeu o inferno e derrotou a morte. E Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é maravilhoso é, sim, todos nós morreremos, mas não ficaremos mortos. Todos nós, todos aqueles que creem em Jesus Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Aleluia. E meus irmãos, esse último texto eu gosto muito também. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Fala sobre a encarnação de Cristo. O texto diz que Cristo se encarnou, que Cristo assumiu a forma humana, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo foi derrotado, destruído pela morte de Jesus. Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte. Para quê? Para livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Talvez você entrou aqui com pavor da morte. Eu sei que tem muitas pessoas que estão com medo de morrer por causa dessa Covid-19. Meus irmãos, nós somos humanos. Às vezes eu também fico ali pensando: nossa, e se eu pegar isso? E se por acaso eu for? Parece que quando a gente começa a pensar na morte, vem um negócio ruim no nosso coração. Não é verdade? Um vazio, uma tristeza, uma angústia, um palpitar do coração demasiadamente. Então eu curvo a cabeça e lembro de tudo aquilo que Cristo fez na cruz. E não apenas que Ele morreu em meu lugar, mas que Ele ressuscitou e eu irei ressuscitar. Que a morte não é o fim, e que Ele morreu para nos livrar do pavor da morte. Então sim, meus irmãos, não é correto nós cristãos ficarmos apavorados diante da morte. Não estou dizendo para nós não tomarmos os devidos cuidados diante de uma pandemia. Sim, tome o cuidado, use a máscara, use o álcool, tome todos os cuidados possíveis, faça a sua parte, mas não tenha pavor da morte, porque Cristo já nos libertou. Pastor, mas eu ainda tenho medo. Então creia, meu querido irmão, se entregue a Ele, se arrependa dos seus pecados, e Ele vai te dar paz. Amém. Em nome de Jesus. Diante de tudo isso que nós falamos, eu quero fazer somente uma aplicação final. Todo texto é uma aplicação. Nós aprendemos a confiar que nós estamos na mão de Deus. Nós aprendemos que para os vivos há esperança, esperança inclusive por causa da sua maldade. Nós aprendemos que devemos viver desfrutando a vida e também fazendo os nossos compromissos, as nossas responsabilidades com dedicação e excelência. Aprendemos que os méritos vêm de Deus e por isso temos um coração grato. Aprendemos que temos que viver hoje como se fosse o último dia. Mas em nome de Jesus, meu querido irmão, se você ainda não consegue descansar no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Amém. Confia nele e tudo Ele fará. Nós tivemos a exposição deste Salmo 37, no início do ano. Você pode depois conferir essa exposição. E eu iniciei, da mesma forma que iniciei essa série, falando sobre os pensamentos suicidas de Tolstói e como ele entendeu que a fé move a vida. Então entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Resumindo a minha condição, miserável alvo de um amor tão puro que eu não mereci. Acho que entendi minha missão.
compreender que sou um devedor, falar de tudo que eu vivi, o que penetrou minha razão, me fez sentir na pele a tua dor, por gente que eu nem conheci, o cálice da tua salvação. Tenho que servir ao meu redor até o dia em que eu partir. Eu ouço a tua voz ao mundo, quem enviarei pra ir por mim? Te respondo num segundo, eu estou aqui pra dizer sim. Enquanto todos fogem da tua guerra, pra falar teu nome em toda a terra, eu estou aqui, desconsiderando os meus conflitos, pra cantar no meio dos aflitos. Eu estou aqui. Coloque-se de pé, meu querido irmão, para nós fazermos essa última oração. Senhor Deus, realmente, ó Pai, compreendemos a nossa finitude, compreendemos a nossa pecaminosidade. Ó Deus, às vezes somos afligidos pelo pavor da morte, mas te pedimos, ó Pai, que Cristo habite ricamente em nossos corações, nos dando a certeza da convicção da Tua glória e toda a sabedoria de Deus, para, ó Pai, não sentirmos medo, mas podermos desfrutar da Tua graça, daquilo que o Senhor nos dá, da vida eterna em Cristo Jesus, do pão, do vinho, ó Deus, que o Senhor nos dá diariamente, da alegria dos amigos, da família, do cônjuge. Em nome de Jesus, ó Pai, encha o nosso coração de Ti, e que possamos viver para a Tua honra e glória, que possamos viver todos os dias diante do Senhor. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor e as santas consolações do Espírito estejam sobre vós, povo do Senhor, povo que está nas mãos de Deus o Pai, hoje para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Podemos assentar, meus irmãos.